Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para o nosso último dia, último módulo do curso, que na verdade é um bloco, né? Transferências voluntárias, gestão de projetos e prestação de contas. Lembrando que esse curso, ele tem o intuito de alguma forma, nos instrumentalizar para esse momento, que a gente está aqui na finalização do nosso, né, do nosso projeto, na reta final, mas, sobretudo, ser um subsídio mesmo, um incentivo para próximas submissões de projetos, participação em editais, enfim. Então, entendam dessa forma, né, como um curso que serve para o agora e espero que sirva para depois. Então, quero agradecer novamente a presença de todo mundo, e aí aproveito para apresentar a Raquel, que é a nossa professora de hoje. A Raquel é administradora e mestre em inovação e comunicação e economia criativa, é servidora do IFB, atuando na gestão de projetos de pesquisa e inovação, possui certificação em marco legal da inovação, além de experiência em liderança, design institucional e desenvolvimento de práticas criativas. Raquel, fica à vontade para falar um pouquinho mais de você também. E eu vou fechar o meu microfone agora e também você fica à vontade para estabelecer como você prefere conduzir a sua apresentação. Se a gente faz intervenção durante a apresentação, se deixa para o final. Eu vou ficar sempre de olho aqui no chat para ir colocando as questões depois, tá bom? Tá bem. Obrigada, Nilzélia, pela apresentação, pela oportunidade também de estar aqui compartilhando um pouco sobre prestação de contas, né? Que eu sei que pode ser um assunto que parece meio chato, burocrática, mas eu espero que vocês mudem um pouco de opinião, né, após a nossa aula de hoje, né? Como a Nisélia falou, eu sou a Raquel, trabalho no IFB já há uns 9 anos, né? Antes disso, eu trabalhei na área de vendas, né? E atualmente eu estou me dedicando mais a essa área de inovação e criatividade, certo? Também, apesar de morar em Brasília, eu sou baiana. Eu sei que aqui tem gente do Brasil todo, né? Então, vou falar um pouco. Eu sou baiana, meus pais, eles são do Paraná. Eu nasci e cresci na Bahia e moro aqui em Brasília há 9 anos. Então, eu sou múltipla, né? De múltiplos lugares. E antes da gente começar a aula, eu queria que vocês levantassem a mãozinha caso alguém aqui já tenha feito prestação de contas de projetos. Então, temos algumas pessoas, né? Ok. Antes de começar também, eu quero dar um aviso quando vocês quiserem a qualquer momento, né, intervir, perguntar, comentar alguma coisa durante a aula, fiquem à vontade, porque eu acho que isso acaba deixando a aula mais interessante também, certo? E gostaria de pedir um voluntário, né, que um voluntário ou uma voluntária aqui falasse um pouco da sua experiência prévia com prestação de contas. Alguém se habilita? Oi. As duas? Pode ser as duas também. Agora, só vamos tentar assim, ser bem resumidas, né, por conta do tempo. Quem vai começar é porque a primeira não tem um nome aqui, eu não sei o nome da primeira colega. Andréa Barros, do IFMA. Seja bem-vinda. Obrigada. Posso começar? Eu levantei a mão e não vi. Uhum. Já ia baixar. Se fosse só uma, ia deixar com a colega. Pode sim. Pronto. Então, assim, só para contribuir, é um prazer participar mais uma vez desse momento com o grupo. A primeira experiência da repasse de seminário foi fantástica, a nossa troca de experiência. Então, parabenizar mais uma vez a equipe pela proposta, pelo acompanhamento sensível, né, pela escuta solidária, são sempre muito, muito solidárias. E como você disse, professora Raquel, prestar conta não é fácil mesmo, é muito chato, é uma coisa muito... Eu sou administradora, somos colegas, mas eu sempre acho chato. Então, a gente faz os projetos, é uma maravilha. Quando chega na prestação de contas, gente,
Agora, uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada, eu já tenho 14 anos de IFE, mas sempre fiz projetos FAPEMA, com recursos da FAPEMA, com recursos próprios. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada é que as aquisições, não deixar nota fiscal para depois, comprou, nota fiscal e recibo, já PDF, já guarda na pastinha. Os alunos, a documentação dos alunos, também comprovante de recibo dos alunos, cada um faz o seu, eu geralmente elejo um para coletar dos outros e montar prontinho. Então, quando eu chego no momento de prestar conta, geralmente eu estou com uma pastinha com todas as minhas notas fiscais e todos os documentos que eu preciso lá, e eu faço um checklist. Eu faço um checklist de tudo que eu vou gastar, de tudo que eu vou precisar, e aí, conforme eu vou gastando e botando as notas fiscais, eu vou botando um tique. E isso me ajudou muito ao longo desses últimos anos a chegar ao dia da prestação de conta e eu estar com ela encaminhada. No nosso caso aqui do IFMA, a gente faz tomada de preço, então precisa apresentar para prestar conta as 3 propostas. Eu geralmente faço isso também antes, já checo, já baixo, já deixo tudo no ponto. Acho que era isso. Amenizou um pouco as minhas angústias, porque eu vou preparando e treinando os alunos também para não deixarem para depois. Muito obrigada. É a Andreia, né? Isso, André. Andréia, muito obrigada, Andréia. É legal porque ela trouxe a experiência dela, né, de outro IFE, né, outra instituição, né? Aqui eu estou falando do IFB, e como a gente vai ver mais à frente, cada instituição, né, cada ICT, ela pode adequar as normas do marco legal. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, né, como a gente faz no IFB, e de repente se vocês acharem que traz alguma inovação, alguma novidade, né, que pode se adequar melhor para a realidade de vocês, vocês podem levar para a administração também, né, do campus ou da ICT de vocês. Agora é a Aline. Ok, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, assim, eu me aproximo muito da Andrea, né, apesar que eu sempre encaro a prestação de contas como uma etapa também, assim, do projeto, então, e como respaldo, né? Então, aqui nos nossos editais, eles marcam muito isso, né, como uma etapa de todo o processo, enfim, de projetos de pesquisa, de extensão, né, de ensino indissociáveis. Então, eles marcam muito isso. Então, nós temos também instruções normativas, né, que tem uma parte específica, assim, que dão toda a orientação. Então, acho que é importante a gente entender essas orientações, esses trâmites, né. A gente também passa aqui por 3 orçamentos, né, a gente tem um percentual de que não é exigido, que, enfim, pode ser justificado, né, a questão de nota fiscal ou algo desse tipo, mas como obrigatoriedade a gente precisa ter esses 3 orçamentos. Então, assim, tem uma diferença, o registro do CPF tem que estar no nome do coordenador, da coordenadora de projetos. Deixa eu ver outro ponto, assim, que é extremamente importante. Quando a gente faz orçamento online, né, então tem que ter o CNPJ, tem que ter a data, o horário, né, o frete ele tem que estar incluído no valor total do produto, assim, a gente não pode comprar o produto, dar um preço, né, o melhor e o menor preço, a relação ali custo-benefício, e depois colocar o valor do frete, o frete tem que estar embutido, as justificativas também, né, então eu gosto de fazer esse checklist, né? Tendo bolsistas envolvidos para auxiliar nesse processo de compra, a gente também marca junto à IEM, tem que estar ali, né? Coladinho assim, na nossa mesa ou no nosso mural, porque eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu encaro muito como um dos processos. Assim como a gente tem relatórios de alunos, a gente tem o nosso relatório, a gente precisa fazer a apresentação do projeto, né? Dos nossos achados, eu acho que é uma etapa extremamente importante. E eu lembro que quando eu entrei, meu primeiro concurso foi o IFRN, no Rio Grande do Norte, agora estou no IFRS, no Rio Grande do Sul. Sou natural de São Paulo, Bahia, baiana também. Então, falo muito dessa seriedade do dinheiro público, né? Então, meu Deus, sabe? Tem a galera que fala assim, eu vou devolver 3 centavos de GRU e tal. Então, assim, mas é esse compromisso e a gente vê isso sempre como um processo para a gente estar repensando também
não burocratizando assim, no sentido de trazer dor nesse processo, mas de trazer transparência. Eu acho que é um pouco isso que a gente trabalha nessa direção aqui. Muito obrigada, Aline. A Aline também trouxe até duas questões, né, muito importantes que a gente vai comentar também, que é a questão de devolver, né, os recursos que sobram por GRU, as temidas GRU, também de ter notas, né, recibos em nome da pessoa que está pesquisando, né, o nome e o CPF. Tá? Muito obrigada. Pessoal, agora, né, se ninguém quiser contribuir mais com esse início, eu vou começar, tá bom? Mas qualquer momento que vocês quiserem intervir, é só levantar a mão, né, que a Nilzélia está olhando aí, ou então, se porventura a Nilzélia não vê, vocês podem me interromper mesmo e falar, tá? Então, pessoal, como eu falei, né, eu vou trazer aqui para vocês muito um diálogo entre o marco legal da inovação e como a gente aplicou lá no IFB, né? Porque eu acho que isso pode ser mais produtivo para vocês trazer um caso real de como acontece lá, tá? Então, eu coloquei aqui o título da nossa apresentação, Inovar com Transparência, né? Porque prestar contas também eu entendo que é inovar, né? Principalmente a partir de 2016, com o Marco Legal da Inovação, a proposta deles, né, foi realmente inovar nessa prestação de contas. Porque o que acontecia é que, e ainda acontece em muitos lugares, é que as pessoas, né, os servidores de CT, acreditam ainda que prestar contas de projeto e comprar materiais para projetos é o mesmo que é um pouco estranho falar aqui sem ver nenhum rosto, pessoal. É a mesma coisa que uma licitação, certo? E não é, porque a licitação ela tem regras próprias, né? E ela não tem tanta flexibilidade que um projeto necessita, né? Na hora da execução, na hora de você comprar um material, muitas vezes você tem um período enxuto para você executar aquele projeto. Coloquei aqui uma frase de reflexão para a gente, né? O que te move quando presta contas? A obrigação ou o propósito? É um pouco o que a gente conversou com a Aline e a Andrea, né? Com as colegas, né? Porque existe muito disso da obrigação de prestar contas, porque é um dever mesmo, mas ele também está ligado a um propósito maior, né? Que a gente vai ver ao longo aqui da apresentação. Trouxe também um quadrinho, um meme aqui para a gente, né? Uma pesquisadora chegando com uma caixa, né? E falando, tá tudo aqui, até as notas fiscais que o vento quase levou. Porque eu sei que no dia a dia, né? Você tem sua vida pessoal, tem aulas, tem outras atividades e tem que executar a parte técnica do projeto e ao mesmo tempo você tem que criar uma memória, né, de tudo que você executou, comprou nesse projeto, nem sempre é fácil, né? Precisa, como a colega Andréa falou, de muito planejamento mesmo, de ter uma lista de verificação. Então, eu comecei a falar um pouquinho, né, de onde veio as mudanças que nós estamos tentando, né, implementar aqui no IFB, né, aos pouquinhos mudar um pouco a forma de pensar, porque até 2023 nós usávamos, na verdade, um tipo de portaria que ele normatizava o uso do cartão bebê pesquisa, né? Não exatamente a prestação de contas como um todo. E mesmo essa portaria do cartão bebê pesquisa, né, porque aqui nós usamos cartão bebê pesquisa e também fazemos depósitos em conta, né, ou usamos a execução financeira através de uma fundação de apoio.
Mas, enfim, por existir esse meio, né, de cartão bebê pesquisa, né, por alguns motivos, a portaria de prestação de contas estava muito ligada a esse cartão bebê pesquisa. Só que ele já estava desatualizado, né, desde 2016, quando surgiu o Marco Legal da Inovação. Então, a gente tinha muito essa atitude de tratar, né, a prestação de contas de projeto, as compras de projetos, como se fosse uma licitação, né? Tendo essa necessidade de ter 3 pesquisas também, de preço. E, na verdade, né, eu não sei se vocês têm, o quanto que vocês têm conhecimento do Marco Legal da Inovação. Eu vou tentar até passar um videozinho aqui, vamos fazer um teste para ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Eu acho que... Eu vou... O volume tá bom, pessoal? Não estava aparecendo áudio. Tenta de Nilzélia? novo. Oi, não tava com áudio o vídeo. Tenta de novo. Não dá para ouvir, Raquel. Eu pelo menos não ouço. Eu também não ouço. Aí não. Não dá para ouvir, Raquel. Acho que você que não está ouvindo a gente agora. Ela não está nos ouvindo. Vamos acompanhar, que deve ser curto. Pessoal, vocês conseguiram assistir o vídeo? A gente conseguiu visualizar, mas não teve som. Mas aí você coloca lá o link depois na sala, não tem problema. Eu não escutei nada. Vocês, quando eu estou apresentando, parece que eu não consigo escutar vocês, Nilzélia. Ixi. Então vai ter que ser assim, né? Eu vou apresentando e no final, se tiver dúvidas. Mas agora, como eu estou olhando a tela de vocês, eu consigo escutar. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Vocês Que conseguiram estranho. assistir o vídeo? A gente só visualizou, não tinha áudio. Não tinha o áudio. É. Ah, que pena. Mas, enfim, eu vou voltar aqui para a apresentação, né? E no próprio material vai ter o link para vocês Certo. darem uma olhada. Tá bom. Bom, pessoal, voltando aqui então, né? Era um vídeo pequeno de 2 minutos, introduzindo o marco legal, né? E aquele interlocutor, ele inclusive é um dos procuradores que escreveu, né, esse marco legal de ciência, tecnologia e inovação.
que é um arcabouço, na verdade, de normas, né? Não se trata apenas de uma lei, eles revisaram o que já existia e criaram novas também. Então, assim, eu faço esse convite para vocês conhecerem cada vez mais, né, esse instrumento do Marco Legal da Inovação, porque ele pode auxiliar vocês de diversas formas, né? Não apenas em prestação de contas, né? Esse Marco Legal fala também de compartilhamento de espaços, por exemplo, nas ICTs em que existe NIT, isso é muito importante, né? E é uma forma também de vocês ficarem mais informados e poderem contribuir, poderem também criticar de forma positiva, né, a atuação das ICTs onde vocês moram, onde vocês trabalham, tá bom? Então, lá no IFB, pessoal, né, voltando ao assunto, desde 2023, na verdade, desde 2022, né, nós iniciamos um trabalho de rever aquela portaria de cartão bebê pesquisa e criar uma portaria nova. A ideia era fazer uma portaria simplificada, né, só que ela acabou saindo um pouco maior, porque a instituição preferiu detalhar mais, né, esse processo de prestação de contas, para não restar dúvida para o pesquisador e para a pesquisadora. Mas a gente já veio com essa visão, né, por trás dessa portaria, também a gente veio com essa visão de quê? De se tornar mais flexível, né? De considerar melhor as justificativas, né, da pessoa que está pesquisando, levar em consideração mais o resultado do projeto do que a parte burocrática em si. Né? Não é que o marco legal ele diz que não é importante a parte burocrática, né? Mas ele busca trazer a liberdade para o pesquisador, né, poder justificar, né, desde que o processo do projeto esteja ali bem instruído, esteja tudo demonstrado, justificado, para que o pesquisador tenha liberdade, né, para executar a pesquisa dele da forma que for melhor para alcançar os objetivos daquele projeto, tá? Aqui vocês estão vendo também uma imagem, né, que eu coloquei da tríplice hélice, né, que a gente chama, que é uma ideia do Marco Legal da Inovação, né, que busca entender, né, que esse ecossistema de inovação e de pesquisa, ele depende da academia, depende também do setor produtivo, depende do governo e também de instituições híbridas, né, que permeiam esses espaços. Aqui também vocês podem ver uma imagem do guia para instrução processual e prestação de contas, que nós fizemos após a publicação da portaria, certo? Também tem uma série de materiais que a Nilzélia vai compartilhar com vocês depois, né? Que nós criamos a partir dessa portaria, que é a portaria 9 de 2023. Então, assim, o que é, afinal, prestar contas, né? Um ponto muito interessante que o Marco Legal traz, né, que eu acho que assim é a base para quem está principalmente olhando uma prestação de contas, né, que vem ali da pessoa que está pesquisando, ela tem que entender o que a boa-fé, né, daquela pessoa que está pesquisando é o primeiro item da lista de prestação de contas. Então, nós temos sempre que partir do princípio, né, enquanto instituição, que a pessoa que está pesquisando, ela tem boa fé, né? E eu coloquei também aqui, elenquei alguns tópicos, né, para a gente pensar no que é importante. Mais que um dever, é um pacto de confiança, é também demonstrar o uso correto e transparente dos recursos públicos, prestar contas é comunicar os resultados da pesquisa, prestar contas é devolver à sociedade o valor do investimento em conhecimento. É um caminho que começa pelo edital até o relatório final. Essa última reflexão aqui é bastante importante porque acredito que o colega, né, que falou sobre gestão de projetos, ele deve ter falado muito,
né, da parte de como é importante o planejamento, né, e para prestar contas também, o planejamento é importante, né. Então, a prestação de contas, ela é um ciclo. Ela começa aqui na seleção, né, com a publicação do edital, ou às vezes o projeto ocorre por uma parceria, né? Mas de qualquer forma existe uma seleção ali do plano de trabalho, de quem vai executar, né? Passamos pela fase de execução e após a prestação de contas, né? Em que a gente faz aquela revisão final de tudo que aconteceu, tanto da parte técnica quanto da parte financeira. Então, para o marco legal da inovação, prestar contas não é só apresentar notas fiscais, né? É você fazer um relatório, né, resumido, uma apresentação resumida do que você conseguiu alcançar com aquele projeto, né, de forma técnica. E se você conseguiu, você também tem que comparar com as suas metas, né? Então, é sempre importante fazer isso, porque às vezes o pesquisador ele faz um relatório, mas ele esquece um pouco de comparar com o que ele propôs no início, né? E quais foram os ganhos e perdas. E também a parte financeira, né? E por fim, a parte da avaliação, né? Quando essa prestação de contas é enviada para, no caso lá do IFB, nós temos uma área técnica e temos também a PRAD, né, que é responsável por analisar essa parte financeira e processual como um todo. Então, existe uma avaliação. Essa avaliação também perpassa muitas vezes por participar de congressos, de eventos, né, de revistas científicas. Então, tudo isso faz parte da avaliação, certo? Aqui é um material também que nós criamos para apresentar no Conecta, né? Nós tivemos o evento Conecta esse ano, agora em outubro. Para reforçar também, eu vou falar sobre os pilares, né, da prestação de contas. O que faz uma prestação de contas ser uma prestação de contas? O principal, pessoal, é a justificativa. A justificativa é o ato fundamental na prestação de contas. A adoção de critérios padronizados assegura uma avaliação mais confiável e um fluxo processual mais ágil. Então, assim, uma das propostas, né, do marco legal da inovação é a padronização. Então, eles recomendam que cada ICT crie sua portaria, crie um fluxo, né, padronizado, documentos padronizados, critérios padronizados. Tudo isso para assegurar também até a justiça, né, para que a avaliação seja o mais igualitária possível, né, para todos os que estão pesquisando. Então, os pilares, né, na minha forma de ver aqui a situação da prestação de contas, ela passa pelo planejamento, que é quando você prevê o que você vai comprar, né? Lá na nossa instituição, no IFB, nós também temos que ao fazer essa previsão de compras, nós temos que explicar qual a finalidade, né, daquela compra, para qual o objetivo do projeto que ele está ligado, e também nós temos que prever o que nós vamos fazer com aquele material, se ele pode ser aproveitado, né, se ele vai ser totalmente consumido, se ele terá que ser descartado, né, já pensando também numa abordagem sustentável dessas compras, certo? O outro pilar é o registro, né, como a colega Andréia falou, ela procura, né, com a experiência dela, ela viu que é importante mesmo ir registrando ali, e a colega Aline também até falou, né, tem que ficar ali do nosso ladinho o tempo todo. Então é isso, a gente tem que procurar uma forma, né, de fazer esse registro para não se perder, principalmente quando a gente não usa a fundação de apoio, né, porque quando nós usamos a fundação de apoio funciona como um resguardo, né? Nós temos também que ter um registro, mas ele vai ser um pouco diferente, né? Mais compartilhado com a fundação de apoio. Sustentar também é um pilar, eu entendo esse sustentar como reaproveitar, né, e doar os materiais. E também o pilar da comunicação, que é devolver os resultados à comunidade, né? Seja por meio dos relatórios, por participação em eventos, em revistas,
como realmente a criação de algo que vai para o mercado, por exemplo, né? Aqui também é um exemplo de outro material que nós criamos para o Conecta, né, do que faz parte de uma prestação de conta simplificada, o que não pode faltar, né? É o relatório técnico com as ações, metas e resultados, os comprovantes de despesas, né? Que isso aqui pode variar um pouco de instituição para instituição, mas, por exemplo, lá no IFB, nós recomendamos, né, que se faça preferência pelas notas fiscais, porque são comprovantes válidos, né? Mas, para alguns casos, né, é possível utilizar recibos, né, comprovantes de pagamento. Lá no IFB nós temos limites, né, de despesas, né, tipos de despesas que pode usar esses comprovantes, mas isso muda de instituição para instituição. Então, vocês precisam ficar bem informados sobre o que a instituição de vocês cobra, certo? Mas assim, a título de uma prestação de contas, né, se vocês tiverem algum problema no futuro com um projeto, a sugestão que eu dou é que tudo, com base no Marco Legal da Inovação, na verdade, tudo pode ser conversado e justificado, né? E negociado, por exemplo. Pode acontecer de você ter um erro formal, né? Nessa parte burocrática, né? Ou um erro que pode ser justificado, e a sua prestação de contas, se você conseguiu finalizar o seu projeto, executar, ele pode ser aprovado com ressalva, sem a necessidade de uma glosa, por exemplo. Né? Então, essa é a sugestão que eu dou para vocês procurarem se informar bastante para conseguir justificar, né, bem quando ocorrer algum problema numa prestação de contas de vocês. A outra coisa que não pode faltar, isso aqui, pessoal, é segundo o próprio Marco Legal, tá? Não pode faltar o relatório técnico, comprovantes de despesas, demonstrativo financeiro, né? Diferenciando o que é de custeio, o que é de capital, porque também na ICT nós recebemos o recurso, às vezes que ele já vem separado, né? Uma parte será para custeio, uma parte será para capital. Em outros projetos não, é tudo um custeio, por exemplo. Não existe essa diferença, né? Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. O outro documento que não pode faltar são os formulários obrigatórios, né? Que constarem nos normativos internos da instituição de vocês. A doação de bens também é um ponto muito importante, principalmente aqueles bens, aqueles materiais que são comprados com recurso de capital. Como eu vou falar mais à frente, é importante porque quando é o recurso de capital, a área de contabilidade precisa fazer o registro contábil disso, né? Para ser absorvido, né, pela ICT. Então, por isso que é importante essa doação de bens, ter o termo de doação, né, que foi assinado, foi doado ao almoxarifado do campus, certo? E os prazos, né? Também é importante constar prazos, né, nos normativos e vocês mesmos, né, respeitarem os prazos do seu planejamento. Aqui no nosso normativo interno, nós definimos 60 dias para prestação de contas após o término de vigência. Por quê? No passado, acontecia muito, né, do pesquisador ou da pesquisadora executar o projeto, demorar 1 ano para prestar contas, né? E depois havia mais um atraso para fazer análise técnica daquela prestação de contas, análise financeira. E aí, se as áreas verificassem algum erro, nós acabávamos por ter que cobrar o pesquisador ou a pesquisadora, né, anos depois. Isso traz uma série de problemas, certo? Aqui, vamos prosseguir nessa parte de diferenciar custeio de capital. Geralmente é um tópico bastante polêmico, né, nas ICTs, porque realmente existe uma dificuldade em classificar o que é custeio, o que é capital, né? Até para os órgãos de controle mesmo, não existe assim uma
uma lista taxativa do que é custeio e do que é capital. Para a gente, né, da área de projetos, o que a gente deve ter em mente é que capital é tudo aquilo, né, que vai ter uma vida útil mais longa. É até difícil de dizer superior a 2 anos, né? Itens com vida útil superior a 2 anos. É porque a lei traz esse tempo, mas é até difícil, né, da gente conseguir classificar o que vai ter uma vida útil superior a 2 anos. Então, por exemplo, um notebook, um computador, né, provavelmente ele é feito para ter uma vida útil mais longa, né? Ele é considerado como capital, a não ser, por exemplo, que ele seja usado em uma pesquisa, né, como um material que vai ser totalmente consumido, né, que vai ser usado para algum tipo de teste e que ele fique sem uso depois, certo? Existem casos assim que são que podem ser, digamos, que fogem da regra, né? Mas um computador, um notebook, ele costuma ser considerado um item de capital. Eu introduzi esse assunto para vocês dessa forma porque eu não sei na ICT de vocês, mas lá, né, acontece muito. Por exemplo, já aconteceu de pesquisador adquirir uma panela de pressão, né, e não poder ser doada ao campus, por exemplo, porque a panela de pressão foi utilizada em um experimento químico, né, de química. Então, ele ficou inutilizável, né, para ser doado ao campus após a execução do projeto. Eu vou ler aqui uma listinha, né, do que é custeio e do que é capital, para a gente ter uma visão geral. Os itens de custeio, né, eles têm uma vida útil curta, são itens que se consomem ou perdem a identidade física com o uso. Eles incluem, por exemplo, materiais de expediente, reagentes, pequenos equipamentos descartáveis, passagens. Pequenos equipamentos descartáveis, eu vou dar até um exemplo daqueles microfones pequenos de lapela, sabe? Ou fones de ouvido que sejam mais frágeis, né? Que tenham aquela espuminha que não possam ser reutilizados. Serviços de terceiro, passagens aéreas, combustível. Os itens de custeio, eles também podem ser reaproveitados ou doados ao final do projeto. Apesar de que lá na nossa ICT não é obrigatória a devolução, né, do material comprado com recurso de custeio, porque, como eu falei, só existe uma exigência legal mesmo sobre o recurso de capital, né? Sobre os itens comprados com recurso de capital, certo? Mas nós recomendamos, né, a doação desses materiais de custeio. É importante falar também que, para o Marco Legal da Inovação, eles trazem uma recomendação de que o orçamento, né, brasileiro, ele leva em consideração, cria uma categoria diferente para esses materiais de projetos e utilize realmente o número materiais de pesquisa e desenvolvimento. Então, no futuro, talvez pode ser que a gente não vai ter essa diferença de custeio e capital, mas no momento temos, né? Então, continuando aqui, as principais características dos itens que são classificados como capital. Itens com vida útil longa representam bens permanentes e duráveis, como equipamentos e mobiliário, devem ser obrigatoriamente doados à ICT após a aquisição, integrando o patrimônio institucional. Incluem máquinas, instrumentos de laboratório, computadores, mobiliário, livros de referência de longa duração, entre outros. Aqui nesse item de livros também é um item muito polêmico, né? Porque existe também uma legislação específica para a aquisição de livros, né, nas ICTs, né, e nas instituições de ensino também. Então, os livros, eles são considerados bens de capital, né? Porém, aqui no IFB, nós também abrimos, né, um entendimento diferente.
existem materiais didáticos, livros, que porventura eles podem ser totalmente utilizados, né, num projeto, né, seja necessário fazer recortes, por exemplo, e ele fique inutilizado para doação. Então, nesse caso, nós também abrimos uma exceção, né, por meio de justificativa, certo? Bom, vamos prosseguir para o próximo ponto. Ainda continuando um pouco esse assunto do que é custeio e capital, porém, no detalhamento do que é remanejamento financeiro, certo? Também é um ponto muito polêmico numa prestação de contas, porque existe aquela questão, o pesquisador não sabe se ele pode ou não gastar, muitas vezes ele precisa gastar, não dá tempo de pedir autorização, né? Então, Raquel, o que a gente faz? Como que você ajuda a gente? Então, pessoal, o Marco Legal da Inovação, ele traz a possibilidade, né, de que a pessoa que está pesquisando, durante a execução do projeto, se ela precisa, ele ou ela precisa fazer um remanejamento, precisa alterar um item ou precisa alterar um valor, ele possa fazer esse remanejamento sem a obrigatoriedade de pedir uma autorização, desde que seja até o limite de 20% do valor total daquele recurso. Porém, ao final, ele precisa apresentar, né, o porquê que ele fez aquele remanejamento, justificar. Para remanejamentos que ultrapassem esse limite de 20%, ele realmente, o Marco Legal recomenda, né, que o pesquisador peça autorização. Por quê? Quando nós estamos falando de altos valores, né, porque nós sabemos, né, que nas nossas ICTs aqui temos projetos de baixa monta, como R$ 500, até projetos de R$ 500 mil, né, ou até mais, muitas vezes dividido entre vários projetos. Então, a gente pensa que 20% representa muito, né, nesses montantes mais altos, assim, mais gordinhos, e isso pode representar uma mudança, às vezes, na meta, no objetivo que é relevante. E para o Marco Legal da Inovação, o que é realmente relevante, como eu falei, são os resultados, né? E os resultados estão muito ligados às metas que foram definidas. Então, por isso, né, eu gosto muito de dizer o porquê das normas, para a gente saber, né? Não achar que somos apenas robôs que estamos ali tendo que seguir regras, não é isso. As normas, elas têm um motivo, né? E temos também um detalhe nessa parte aqui de remanejar, né? O detalhe é que, nesses casos, por exemplo, de remanejamento entre categorias de despesa, né, custeio e capital, também o Marco Legal traz essa prerrogativa de que é possível remanejar entre categorias, mas também até o limite de 20%, né? E realmente eles dizem que nesses casos de mudança entre categorias, eles não recomendam que passe dos 20%, quando o remanejamento ocorre entre categorias, por conta daquele impacto contábil que eu comentei com vocês, né? Existe também um conceito aqui que eu acho importante compartilhar com vocês, que é o conceito de risco tecnológico, né? Devido a esse conceito de risco tecnológico dos projetos, é possível mudar a aplicação de um recurso dentro do projeto sem alterar o objetivo principal, né? Em outras palavras, é realocar parte do orçamento de uma despesa para outra, ajustando valores conforme as necessidades reais durante a execução. Então, é devido a esse entendimento mesmo de risco, né, de necessidade de mudanças em um projeto, porque um projeto é um experimento, né, que é possível fazer esse remanejamento, né, de até 20% sem autorização prévia, só a comunicação final, certo? Isso aqui, pessoal, é o Marco Legal que está falando, não é o normativo interno lá do IFB, tá bom? Mas o que é que não pode fazer, Raquel? Né? Não pode mudar o objeto do projeto, o objetivo do projeto, o objetivo final, isso não pode mudar.
né? Se houver alteração em alguma meta dentro desse objetivo maior, também é importante comunicar, né, a instituição, pedir o aval, principalmente quando é feito em parceria com outra instituição, certo? Deve ser sempre justificado e documentado no momento da prestação de contas e serve apenas para ajustes orçamentários, como variação de preço e pequenas substituições de materiais, certo? Eu trouxe aqui algumas dicas, a gente já está chegando na metade da nossa apresentação. Eu vou até tentar dar uma adiantada por conta do horário, né? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do nosso formulário, né, para previsão de compras, que eu comentei no início também, certo? Aqui nessa previsão de compras, né, nós instruímos a pessoa que está pesquisando a descrever, né, o produto ou serviço que ela ou ele quer adquirir, certo? E aqui existe uma flexibilidade também, porque a pessoa que está pesquisando, ela pode detalhar bastante, né, o objeto que ela vai comprar, o material, o serviço, ou ela pode fazer uma previsão geral, por exemplo, o material de escritório, né, sem a necessidade de ter que descrever um lápis, uma caneta, uma borracha, uma folha de papel, certo? Né, o valor, a natureza, né, de despesa, que é a classificação custeio ou capital, a finalidade para o projeto e a destinação final, certo? Aqui eu vou compartilhar algumas dessas dicas, não todas, né? Este gasto é essencial para alcançar o resultado previsto. Essa dica aqui é muito importante, porque aqui é um pulo do gato, né? Que o marco legal também dá para a gente, certo? Para o marco legal, pessoal, além da boa fé do pesquisador, né, eles dão essa oportunidade da justificativa, com base sempre em qual critério? É a gente perguntar, esse gasto, essa mudança, né, que nós precisamos fazer, é essencial para alcançar o resultado que eu estou querendo, o objetivo que eu estou querendo? Isso que deve ser o norteador nos projetos de vocês, tá bem? O restante, se vocês quiserem, vocês podem ler com calma, depois estudar com calma, tá bem? Mas esse é o principal dica. Outra coisa que nós adotamos lá no IFB também foram critérios de compras. Porque nem sempre, né, nem sempre o costume de fazer 3 pesquisas de preço, ele atende às necessidades dos projetos. E aí, quando nós fomos fazer essa portaria, né, para não retirar totalmente critérios de compra, nós criamos algumas categorias que os próprios pesquisadores e pesquisadoras já traziam para a gente, certo? Por exemplo, às vezes o pesquisador compra com base na economicidade, né, porque é mais barato mesmo. Às vezes não, ele compra porque um certo profissional ele tem uma qualificação adequada para aquele projeto, né? Às vezes é um pouco baseado na técnica e no preço, né? No custo-benefício, digamos assim, daquele produto ou serviço, né? Ou então é por celeridade mesmo, né? O projeto era para ser executado em apenas 2 meses, 3 meses, como já aconteceu aqui. E aí não há muito tempo, né, para fazer grandes pesquisas, né? Ou, né, vamos supor, é um projeto até longo, mas ele chegou ao final e ocorre algum problema e precisa modificar uma compra, um serviço, e aí também não há muito tempo para planejar ou executar, é uma justificativa aceitável dentro desse contexto, né? E o outro ponto também é a sustentabilidade, né? O pesquisador ou pesquisadora que faz a opção de compra baseado em questões sustentáveis, tá? Mas o importante aqui não é simplesmente, vou usar esse critério e fico livre, né? Não é isso, né? A gente tem que escolher um fornecedor, né?
e justificar de forma ali contextualizada. Tem que ter a ver realmente com aquela realidade que está acontecendo naquele projeto. Eu também trouxe aqui alguns exemplos, né, de tipos de despesa e comprovantes exigidos lá no IFB e algumas observações. Eu também não vou ler todos para vocês, né? Vou tentar escolher algum aqui. Por exemplo, produtos importados, pessoal. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas lá no IFB, às vezes acontece do pesquisador fazer a compra de algum item que vem de fora, né? Importado. E esses itens, eles não vêm com nota fiscal, né? Então, existe até um nome para esse documento, certo? Mas também eu não vou falar que esse documento é uma exigência, porque legalmente o que é exigido é que exista algum e-mail, comunicação ou recibo em que exista a descrição do que você comprou, o valor, a moeda e os dados do fornecedor. Se houver isso, né, em qualquer documento de compra importada que vocês fizerem, já está valendo, certo? Deixa eu escolher um outro tipo aqui também para vocês. Combustível, por exemplo. O combustível, né, é a nota fiscal ou o recibo, né, que o posto ele dá, mais o plano de deslocamento. Lá no nosso normativo, o pesquisador, quando ele faz uso de combustível, ele pode fazer uso até o valor de R$300, né? Desde que não seja em carro institucional, seja no carro pessoal dele ou dela, ele pode fazer o plano, apresentar para a gente. Existe um formulário onde ele vai fazer o plano, vai demonstrar o plano de deslocamento dele, né? E por que ele está precisando fazer aquele deslocamento, e a nota fiscal ou recibo. Outro ponto importante que eu vou falar novamente, né, frisar aqui, a colega Aline já comentou, né, as notas, os recibos devem estar no nome e CPF do pesquisador. Mas, pessoal, caso ocorra algum problema e porventura algum recibo de vocês, alguma nota não esteja com o CPF em nome de vocês, tenha saído, por exemplo, em nome da instituição, vocês podem, né, pedir uma aprovação com ressalva, justificar isso, né, porque isso é considerado um erro formal também. Então, assim, tudo pode ser conversado, né, desde que seja feito corretamente. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente ir finalizando, um material também que nós criamos para apresentar no Conecta, né? É um material mais lúdico, que fala justamente sobre a importância de reaproveitar os materiais e equipamentos que nós compramos nos projetos. Por quê? O que acontece? O pesquisador, ele compra, né, aquele material, aquele equipamento, e muitas vezes aquilo pode ficar até guardado no campus, no almoxarifado, sem utilização. Então, é importante que a gente comece a se sensibilizar e comece a criar formas, né, fluxos de reaproveitar esses materiais e esses equipamentos de verdade, e não apenas guardar na nossa instituição. Para finalizar, vamos falar um pouco das boas práticas e dos erros mais comuns, né? Uma boa prática é acompanhar, né, o seu extrato e conhecer sobre o funcionamento do cartão BB Pesquisa. Aqui, nos casos das ICTs que utilizam o cartão BB Pesquisa, né? Utilizando apenas para o projeto. Porque, pessoal, infelizmente já aconteceu casos, né? Eu não estou aqui para julgar, mas já aconteceu casos da pessoa que está pesquisando usar o cartão BB Pesquisa para comprar itens pessoais, né? Às vezes até por um erro, de repente, né? De ter vários cartões e confundir aquele cartão. Como já aconteceu também de emprestar esse cartão para outra pessoa, né? O que também não é recomendável, certo? Outra boa prática é guardar os comprovantes, né, registrados
justificando cada despesa, né? De repente criar uma pastinha, né? Comprar, sei lá, de repente um pequeno classificador para ir guardando. Você cria um rótulo para esse. Eu estou falando assim porque até nos projetos pequenos, pessoal, eu estou falando aqui da pessoa que vê todo dia chegando prestação de contas, né? E eu vejo situações das mais variadas. Então, é bom realmente a gente buscar ter uma organização, mesmo quando são pequenos valores, tá? Doar equipamentos e materiais, né, ao almoxarifado do campus, informar qualquer mudança no plano de trabalho, observar os limites para remanejamento. E alguns dos erros mais comuns são comprar fora da vigência do projeto, né? Isso realmente ganha, porque é aquilo que eu falei. Pessoal, a gente tem que começar a entender, né, os prazos para projetos realmente como prazos verdadeiros, né? Nós definimos um plano de trabalho, vamos buscar seguir, vamos buscar melhorar nessa parte, porque se você termina o seu projeto a tempo, prestar contas, você já passa para outro nível, você já vai para outro projeto, né? É bom para você, é bom para a instituição, porque a instituição pode buscar mais recursos, pode fazer mais projeto também, né? A gente tem casos de projetos que ficam 4 anos rodando dentro da instituição e ainda pede prorrogação. Então, se a gente parte do pressuposto do marco legal, né, dos resultados, dessa importância maior, os resultados, a devolução para a sociedade, a gente tem que prestar atenção também nesses prazos, tá? Outro erro comum é usar sites não confiáveis, né? Como plataformas, né, de compartilhamento de compras, como o Mercado Livre, a OLX. Eu, pessoalmente, eu super entendo, né? Quando a pessoa que está pesquisando ali, ela muitas vezes opta porque ela só encontra naquela plataforma ou porque é mais barato e ela tem pouco dinheiro para gastar e ela quer fazer muita coisa, né? Mas vocês precisam fazer isso com muita consciência, porque é um risco, né? Já aconteceu casos, assim, muito sérios mesmo, né? Dos pesquisadores perderem muito dinheiro, pessoal, né? Tipo 40, 100 mil reais, né? Por conta de compra em sites não confiáveis. E aí o que fazer, né? A instituição tenta sempre olhar ao lado do pesquisador, mas são coisas que incorrem, né, em processos jurídicos, em processos administrativos e de repente até uma glosa, né, para o pesquisador, até para a instituição. Então é muito importante a gente começar a comprar com consciência, tá? Também um outro erro é esquecer de usar os modelos de formulário. Eu também entendo aqui, porque muitas vezes a nossa instituição não tem formulários atualizados, né? Ou utilizam uma imensidão de formulários, mas você usar os formulários que são definidos pela instituição, pessoal, ajuda muito, diminui qualquer problema que vocês venham a ter, sabe? De glosa, de falta de transparência. Preenchimento incompleto dos formulários, né, por pressa, porque acha que é uma coisa chata, burocrática, mas isso também é um erro. Não responder à área técnica ou atrasar os relatórios, né, para regularizar as prestações de contas. Como eu falei, isso é uma bola de neve, né, porque aquilo mais à frente você pode ter uma surpresinha não grata, né, um cavalo de Troia. E também é ruim do ponto de vista da instituição, porque a gente acaba fazendo menos projetos até com isso. Comprar itens pessoais ou sem relação com o projeto e emprestar o cartão BB Pesquisa para outra pessoa. Não deve fazer isso, pessoal. Para finalizar, eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas de apoio, né? Temos aqui o guia para a prestação de contas de projetos, vocês podem acessar depois. Temos a bússola do pesquisador, né? É uma ferramenta lúdica que eu criei para os pesquisadores fazerem ali nos momentos de repente, os pesquisadores que estão iniciando, né? Ou no momento de não sei o que fazer. É um pequeno teste lúdico para ajudar nesses passos, né, de prestação de contas. E também estou compartilhando a nossa portaria,
né, interna lá. É uma portaria, pessoal, que vocês têm que ter em mente que foi o nosso primeiro esforço, né, para conseguir abarcar as mudanças do marco legal, mas ela também, nós já estamos vendo que ela precisa de algumas melhorias. Vou deixar a mensagem final para vocês de que prestação de contas é o elo que une o propósito do pesquisador à credibilidade da instituição. É o que transforma o esforço individual em valor coletivo. Eu espero que vocês mudem um pouco a mentalidade, né, sobre essa atividade da prestação de contas e gostaria de agradecer. Também vou compartilhar o meu e-mail, se vocês quiserem, né, em algum momento, perguntar algo, compartilhar, fiquem à vontade. Eu vou abrir para perguntas nesse momento, comentários, relatos. Obrigada, Raquel, pela apresentação. Super aqui em cima do horário, bem certinho. E aí, pessoal, eu posso fazer então uma pergunta? Que eu levantei a mão, acho que você não viu. Pode sim. E aí você acabou falando dos sites não seguros. Sim. Eu queria te perguntar em relação a essas plataformas, por exemplo, aplicativo para transcrição de entrevista. Foi uma tentativa que a gente fez para uma pesquisa, e aí acabamos desistindo porque a gente não consegue nem contato, né, com, por exemplo, aquele site de eventos, o Eventtree, a gente consegue, eles mandam lá a nota e tal, porque a gente tem, em algumas ocasiões tem que pagar. Mas esse especificamente a gente não conseguiu contato nenhum. Eu falei, não vou. Pagar é muito simples, né? Clique aqui e pague, mas não tinha comprovação. A gente precisaria de um retorno por e-mail, ou de repente esse documento que você falou, né, com a descrição, ele poderia ser emitido do próprio sistema do site, ali de um atendimento. Isso pode ser emitido do próprio site, né? Eu falei isso em relação aos produtos importados, mas eu acredito que essa plataforma, ela deve seguir um pouco nessa linha, né? Agora, a questão dos sites não confiáveis, o que eu me referi foram os sites não confiáveis são aquelas plataformas colaborativas de compra, em que você compra de uma pessoa, você acha que está comprando de uma empresa. A OLX, ela não é uma empresa, ela é uma plataforma colaborativa. Então, tem gente ali que bota o que quiser, diz que vende e não vende, não entrega, né? Até o Mercado Livre mesmo tem que ficar muito atento, né? Se for fazer compra no Mercado Livre, pesquisa a empresa, né? Pesquisa se aquela empresa é uma empresa confiável. Porque já aconteceu o caso de pesquisador comprar no Mercado Livre, né? De uma empresa que tinha um produto exposto no Mercado Livre. Chegou até a assinar contrato com a empresa, sabe? Mas era uma empresa que estava falindo, era uma empresa que já estava com problema há algum tempo. Então, o pesquisador levou um golpe, sabe? Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, se o pessoal pode ficar à vontade para fazer pergunta. Gostaria também, né, se alguém se voluntariar, de falar aqui o que achou da apresentação, né, do ponto de vista, se eu trouxe alguma visão diferente, se vocês sabiam desses detalhes ou não. Boa tarde novamente, André aqui do IFMA. Achei excelente a tua fala, cheio de tópicos importantes, né? A gente aqui no nosso campus, a chefe do departamento do DRPGI de pesquisa sempre faz formação sobre prestação de conta, e é muito importante, todos os professores que estão com pesquisa em andamento, a gente se encontra para falar de prestação de conta. Então, uma prática assim, bem comum aqui na instituição, todo ano tem 2, 3
oficinas online falando de prestação de conta. E o setor de extensão também, o DERE, de pesquisa na área de extensão, tanto o setor de pesquisa quanto o setor de extensão também faz roda de conversa com os professores que estão com recursos a serem gastos. Então, eu acho que, apesar de não amenizar a minha impressão, aqui sempre estão buscando desenvolver na gente, que utiliza recurso público na nossa instituição, sistemáticas de amenizar a prestação de conta. E essas práticas que a gente vem adotando é fruto desses diálogos que são constantes aqui na instituição. Parabéns pela tua explanação, muito boa. Vou dar uma olhada no teu material, porque no início, quando eu entrei na instituição, eu tinha muitas dificuldades com essa história de capital e custeio. E é sempre muito... E uma das coisas importantes da gente refletir é que cada vez mais o que era capital está deixando de ser. Os equipamentos estão cada vez durando menos, estão cada vez sendo feitos para durar menos. Então, eu acredito que a lei vai ser reformulada com essas novas tecnologias, porque existem ferramentas que não são mais, que eram tidas como de capital e hoje não são mais, porque elas têm uma vida útil muito rápida, como você mencionou. Então, acredito que em pouquíssimo tempo haverá novamente reformulações nesse sentido, né? A aquisição desses bens e a durabilidade deles estão cada vez mais em xeque. A gente percebe, né? É verdade, Andréia. Muito obrigada, viu, Parabéns, viu? seu Muito bom. comentário. Agora a Jenny? gente... Oi, boa tarde. Eu gostei bastante da sua apresentação, Raquel, foi bastante esclarecedora. E enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui algumas coisinhas, mas é uma pergunta que talvez seja mais para a Nilzélia, não sei, do que você. Mas veja, é sempre bom a gente relembrar as questões aí sobre o que as financiadoras, vamos dizer assim, colocam como importantes para a prestação de contas. Então, super válido. Mas eu fiquei pensando o seguinte, no nosso relatório, Nilzélia, nas orientações, né, para aquisições, diz o que pode, o que não pode gastar, como é que tem que fazer e tal. Aí pede emissão de documento fiscal. Solicitamos junto à nota fiscal o envio do respectivo comprovante de pagamento. Então, além da nota, se eu fiz PIX, eu vou mandar o comprovante do PIX. Se eu paguei com um cartão, eu vou mandar aquela segunda viazinha do pagamento. É isso. E uma outra coisa, nesse caso do edital Redes Antirracistas, a gente não tem formulário específico, né? Ou a gente vai ter que pegar os do IFB? Essa dúvida que eu fiquei. Geni, é porque a prestação que a gente está fazendo é para a fundação, né? Então tem essa, enfim, nem tudo que está previsto, né, no IFB está previsto lá na Finatec. Esse ponto que você colocou aí, eu não tinha nem reparado, em relação, além da nota, ainda tem o comprovante. Eu vou checar isso com o Carlos, inclusive a gente conversou ontem, ele fez um pedido, eu posso falar daqui a pouco, mas em relação a... não tem formulário. Eles vão lançar as notas da forma que vocês estão enviando, anexa no e-mail, e essa organização vai ser feita pela Finatec, tá? O que ele questionou, né? O que ele está questionando, assim, a compra de equipamentos, que a gente já tinha acordado que isso não, né, não está dentro do escopo do nosso projeto. E aí ele até, enfim, ficou de ver algum caso que apareceu lá para ver se isso poderia se encaixar como custeio a partir do objetivo do projeto. E a outra coisa, apesar que o nosso quórum está pequeno hoje, mas as pessoas vão assistir esse vídeo depois, é em relação ao valor. O que ele estava me explicando é que por mais que todo mundo já esteja ciente, que até porque o valor já foi pago, né, os R$ 2.300, por mais que todo mundo esteja ciente que não vai haver um reembolso, dificulta no setor financeiro deles receber notas de 3 mil, por exemplo, com valores que ultrapassam muito, sabe,
Peraí, gente, esse aqui não é o sapo da roça. Ultrapassa muito o valor do que foi pago a vocês. Então, eu queria reforçar esse pedido para quem ainda não fez a prestação de contas, muita gente já fez ou está fazendo, né? Para deixar ali naquele valor dos 2.300. E aí ele falou, se passa um pouquinho, tudo bem, a gente consegue fazer uma justificativa geral. Agora, passando muito, é algo que dificulta lá para eles, tá? Então, só ter essa atenção. Não sei se eu consegui te explicar, Geni. Acho que sim, né? Sim, bem explicadinho, obrigada. Obrigada a você. Mais alguém gostaria de trazer algum questionamento para a Raquel, independente do projeto, né? Alguma outra dúvida também? Muito bacana isso que a Andrea trouxe, né, Raquel, dessa formação contínua que eles fazem no IFMA. Porque é essa ideia que eu trouxe, né? O marco legal, ele vem trazendo flexibilidade, né? E esse exemplo que a outra colega trouxe, essa dúvida em relação à fundação de apoio, né? É um exemplo do porquê que é muito difícil eu chegar aqui para vocês e falar o que é para fazer, porque não tem. Isso muda muito, né? De instituição para instituição, muda a depender do parceiro com o qual você está, às vezes, recebendo um TED, né? Que foi o assunto que a outra colega também deu aula aqui na primeira formação. E dentro da própria fundação de apoio, a depender, né, do contrato que se faz com eles, do acordo, a prestação de contas é diferente também. Mas o que eu acho importante é vocês conhecerem o marco legal para que vocês é uma forma de empoderar também, né? Se empoderar para que vocês possam, quando se sentirem injustiçados, saber também como reclamar, né? Ou saber como justificar algo, certo? E aí, pessoal, lembrando, já está liberado lá no... Peraí que eu não sei se tem alguma coisa aqui no chat. A Débora está agradecendo aqui. Já está liberado o material, então a gente já tem lá o material dos 3 cursos, o de hoje também já está liberado, só a gravação que demora um pouquinho mais, mas quando o sistema fizer o download, eu já coloco lá também. E aí vocês podem olhar com calma, tirar dúvidas, cada curso tem um questionário mais para a gente ter esse processo de certificação, né, por conta das pessoas que não puderam estar aqui. Então, fiquem atentas lá ao NEAD, tá bom? E aí, a Débora tem uma questão agora. Fica à vontade, Débora. Consegue abrir seu áudio? Você apertou errado. Vou fechar. Não, vocês não estão me ouvindo, né? Estamos sim. Agora não, vocês não ouço. E agora, ouviu? Sim, perfeito. Tá. Não, é que eu tinha algumas dúvidas, porque em alguns projetos a prestação de conta é feita de uma forma, em outros não. Por exemplo, alguns recibos são válidos e outros não. E agora eu entendi, né, que depende de como o edital, de como o programa que está coordenando o edital pede isso, né? Por exemplo, o combustível, né, que a professora Raquel falou, que nesse exemplo que ela deu, é possível você adquirir combustível com recurso. Em outros projetos isso já não é possível.
E aí, Nilzélia, eu só queria te perguntar com relação a esse questionário, que desde a primeira aula você está falando que tem um questionário e eu não encontrei. Eu vi os vídeos, né, vi as aulas lá submetidas, tudo, mas eu não estou encontrando os questionários das aulas. Não sei se eu que não estou sabendo procurar. Obrigada. De nada. Raquel, você quer comentar primeiro que ela colocou? Sim, posso fazer um comentário. Eu particularmente acho um pouco enlouquecedor, né? Essas diferenças todas, né? Mas no momento eu acho que nós estamos passando por uma transição mesmo, né? Diversas novas necessidades, né? Tecnologias são criadas e eu acho que é importante vocês levarem, né, essas questões para a ICT, para o projeto que vocês estão participando, né? E sempre é bom conversar, ver o que pode ser melhorado, mudado, né, nesses requisitos, né, que os projetos colocam para prestação de contas. Eu estou aqui para falar sobre prestação de contas, né, que é responsabilização, basicamente. Eu faço análise de prestação de contas, mas eu, em primeiro lugar, fico do lado sempre do pesquisador. Então, eu sou a pessoa que fica instigando ali, vocês devem ser os primeiros, né? A procurar entender. Então, por isso que é muito importante ler o edital ou ler o acordo, né, que é feito. Também me coloco à disposição aqui se tiverem alguma dificuldade para entender como é essa prestação de contas do projeto Rede junto à Finatec. Né? Pode falar comigo também, Nilzélia, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, estou disponível, né? Mas é isso mesmo, pessoal, tem que ficar atento, né? Porque realmente muda de instituição para instituição, às vezes até de projeto para projeto. Te agradeço, Raquel. Cadê? Quem tinha perguntado? Era a Débora, né? Posso projetar aqui? Porque de repente fica mais fácil de visualizar, pode ser? A única questão é eu voltar a ser apresentadora, que ontem eu fiquei apanhando aqui com isso. Aqui, descobri. Que aí também a Raquel visualiza aqui já. Ó, eu vou entrar aqui no curso. Deixa eu ir para nossa página. Tá passando para vocês aí? Então, olha só, aqui tem o curso de transferências voluntárias. Aí o questionário está aqui no finalzinho. Tem o material, está aqui o questionário. Aqui tem o de gestão, questionário está aqui também. E o de prestação, que é o de hoje, ainda não tem a gravação, mas o questionário está aqui. Também está um link para o questionário. Ok? Ok, obrigada. É que eu entrei nessa mesma parte e não encontrei. Não sei se foi disponibilizado recente, mas eu vou olhar de novo. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para vocês, né? Se eu não estiver Isso, visualizando. Tá. isso, Eu faz faço isso, um Débora. print e mando. Tá bom, Tá obrigada. bom. Pessoal, então acho que a gente encerra por aqui. Quero agradecer muito a presença da Raquel, a disponibilidade de manter esse contato, inclusive reforçar isso, né? Assim, a Raquel, o Diego e a Marclane vão continuar a próxima semana com a gente lá no NEAD ainda. Então, surgindo dúvidas, vocês podem deixar lá no fórum que a gente transmite também. E independente, né, Raquel? Assim, depois ela já disponibilizou aqui o e-mail. Independente desse período também, a gente pode fazer essas trocas. Vai estar todo mundo aqui eu esqueci de fazer esse convite para a Marclane e para o Diego. 11 e 12 de dezembro, para o encontro presencial. Então, você está mais do que convidada para também conhecer o pessoal, enfim, participar do nosso evento lá no Campus Brasília. E é isso. Então, se tiver alguma coisa travando lá no NEAD, vocês, por favor, avisem. Às vezes pode ser alguma autorização, algo assim,
que tem que ser feita, tá bom? Agradeço, gente. Plena sexta-feira, estamos aqui. Muito E é obrigada, viu, isso. Nilzélia, De pelo nada, Raquel. momento. Obrigada por quem esteve aqui presente, sincronamente, né? Como é que eu vou falar? Isso. Sincronamente, Sincronicamente. sincronicamente. Então, tá certo, pessoal. Obrigada pela participação. Eu vou. Vamos fazer uma foto? Vocês conseguem abrir a câmera aí só para a gente fazer uma foto? Antes de eu fechar aqui? Falei um pouco tarde, tinha gente que já estava saindo. Joia, vamos fazer um print aqui, né? Pronto. Consegue, Natália? Acho que só tá você agora. Gisélia, deixa eu te fazer uma pergunta fora do contexto, mas assim, eu não sei se você teve acesso lá ao relatório. Na última reunião do nosso projeto, a gente resolveu fazer um termômetro antirracista na escola. Então, a gente criou uma estrutura toda de garrafa PET, vamos botar os alunos para votar em 3 perguntinhas sobre ter sido vítima, ter sido conivente ou ter defendido. E a gente vai aplicar agora no nosso evento do NEABI. Eu queria levar para o nosso seminário final, mas o problema, eu posso até levar as tampas, o banner, mas o problema são os cones que nós temos de garrafa PET, né? E aí, se a gente tivesse como vocês terem ele aí para eu levar só a base, o banner e as tampinhas de votação, seria excelente. Eu estou pensando não é nem no peso em si, é no O incômodo, volume, né? volume. Vamos só fazer a foto aqui e a gente conversa sobre isso, tá? Tá. Vai lá, gente. Abre aí, Aline e Genino. Não vai embora, não. Deixa eu fazer a foto já. Espera aí que eu não pus tela. Mais uma, mais uma, mais uma. Pronto. Obrigada, pessoal. Uma ótima tarde. Eu vou encerrar a gravação aqui. E a gente conversa, tá, Andréia? Perfeito, então. Ixi, gente, eu não estou conseguindo parar a gravação. O que aconteceu? Uma travinha para mim aqui. Agora vai.